começar, tá vendo? Nada que um azul e um vermelho não dê, Isso aí. não dê conta disso. Então vamos lá. Pessoal, muito boa noite. É um prazer enorme ter vocês por aqui. É um prazer enorme ter vocês por aqui. É a segunda live que nós fazemos em questão das cores. Esse momento que nós estamos vivenciando agora é um momento maravilhoso, né? De retrospectiva, de esperança, de expectativa. Então, principalmente nessa última semana agora, que nós canalizamos toda a nossa energia para o 2021. O que está por vir? Como será? Independente se esse ano foi um ano bom, se não foi um ano tão bom assim, nós canalizamos toda a nossa expectativa para o ano de 2021, que é o ano novo. E foi pensando nisso, nessa expectativa, e né, que todo ano, o que eu uso? Qual a cor usar? Para que traga para mim boas energias, bons fluidos, né? Porque que nós queremos já começar o ano com o pé direito, né? Não, a virada, a meia-noite é um momento muito mágico, de energia e tudo mais. E foi pensando nisso que eu convidei a Adriana, que é a segunda live que nós fazemos juntas. Fizemos a primeira aqui, para quem não assistiu ainda, está no meu canal do YouTube, margarete.martins, e convidei a Adriana para falar um pouco disso, né? O poder das cores na virada do ano. Se realmente a cor interfere, não, o que significa cada cor, então vai ser um bate-papo muito bacana. E vocês podem ir colocando nos comentários dúvidas que vocês tiverem, né? Nós vamos estar falando um pouquinho, mas vocês podem colocar no comentário. Adriana, agradeço muito você por ter aceito o convite, né? E foi uma experiência excelente, a última que nós fizemos. E a Adriana, ela atua na área há muitos anos, ela é personal stylist. E aí, seja muito bem-vinda. E conta para nós, Adriana, o que faz o personal stylist? E seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, boa noite, pessoal. Eu que agradeço, Margarete, o convite, né, para estar aqui mais uma vez, falando um pouquinho sobre esse assunto que eu amo, que é, né, as cores e todas as sensações que elas provocam. E um personal stylist faz o seguinte: eu te ajudo, eu vou ajudar o meu cliente a se vestir de forma adequada para os seus objetivos, para os seus compromissos. Muitas pessoas têm dúvida sobre as roupas, né? Na questão do que vestir, quando vestir. As pessoas, muitas vezes, na questão de cores, ficam muito no preto, branco e cinza. As pessoas têm medo de usar uma nova cor, usar uma cor diferente. Então, o personal stylist vai ajudar, né, o cliente nessa questão. A ousar um pouco mais com as cores, ousar um pouco mais no tipo de roupa também. Às vezes as pessoas morrem de vontade de usar determinado tipo de roupa, mas não têm coragem de usar. E é onde eu vou entrar e vou ajudar, né? Vou trazer essa confiança, ajudar o meu cliente a trazer essa confiança e essa segurança para se vestir. Quando nós vamos comprar um produto no supermercado, a gente não quer uma embalagem amassada, uma embalagem suja. Assim também é com a vestimenta. Quando nós estamos bem vestidos, bem apresentados, fica muito mais fácil a gente interagir com as pessoas, fica muito mais fácil a gente ser mais aceito no meio. Então, essa é a função de um personal stylist, ajudar a resolver essa questão do vestir. Excelente. E por falar no poder das cores, Adriana, já escolheu sua cor para a virada do ano? Então, o ano passado eu passei de laranja, foi a primeira vez na minha vida que eu passei o ano de laranja, era um vestido até que eu já tinha há um tempo, e foi muito bom. O laranja tem uma vibração muito positiva, uma vibração de decisão, e foi muito bacana. Esse ano eu não resolvi ainda, mas eu gosto de vestir cores claras. O laranja foi assim, uma coisa super diferente. Mas esse ano estou pensando em cores claras, estou pensando no branco. E você, já pensou na sua? Então, esse ano eu passei de verde. Adorei o ano, assim, apesar de tudo, foi um ano maravilhoso. Então, esse ano eu estou esperando uma live, né? De acordo com o que você falar, aí eu vou escolher a cor ideal, né? Mas a gente tem algumas coisas em mente, mas vamos ver
né? O que que nos espera? Ótimo. Adriana, o 2020 está sendo um ano muito atípico, né? E o ano 2021 ainda é uma incógnita para a gente, né? Tanto em todos os aspectos. E o que eu escolher para vestir na virada, apesar de ser um ano atípico, apesar de que a gente não sabe o que virá, o que eu devo usar na virada? Você conta para a gente um pouquinho do significado das cores e tudo mais, para a gente interagindo aqui? Foguetório aqui. Então, a cor, toda cor carrega um significado inconsciente. É um significado inconsciente coletivo. Ao olhar uma cor, eu vou sentir o que aquela cor vai transmitir para mim. Eu vou sentir tanto usando quanto a pessoa que estiver me vendo, a pessoa que me ver, que estiver comigo, vai sentir a mesma intenção dessa cor. É um significado inconsciente e individual de cada uma. Quando nós escolhemos uma cor para a virada do ano, para entrar o ano novo, para passar o ano, estamos escolhendo o significado dessa cor, estamos escolhendo tudo aquilo que aquela cor carrega, né? E não somente a cor, mas a intenção é super importante, que nós, né, façamos essa ligação da cor com a intenção, né, com aquilo que a gente realmente deseja para o ano novo. O vermelho, essa é uma tradição, né? E justamente porque a cor é o elemento que os nossos olhos detectam primeiro. Tudo, qualquer lugar que você chegar, qualquer roupa que você vestir, acessório, esmalte, tudo, o nosso cérebro vai identificar a cor primeiro e já vai fazer toda uma leitura daquela cor. Por exemplo, quando uma pessoa não está muito bem e ela coloca uma roupa cinza ou uma roupa preta, a pessoa já não está muito bem emocionalmente, ela tende a ficar pior, porque o preto e o cinza têm pouca vibração. Mas se essa pessoa que não está muito bem escolhe colocar um amarelo ou um laranja, por exemplo, ela tende a melhorar. Então, quando nós escolhemos uma cor para passar o ano, para entrar o ano novo, estamos escolhendo tudo, né? Como eu disse, tudo aquilo que vem junto dela. Por exemplo, o vermelho. O vermelho é uma cor de liderança, uma cor de destaque. É a cor que nós mais fazemos força para enxergar. E também é a cor mais difícil de escolher. Então, o vermelho, muitas pessoas gostam de quebrar a tradição do branco e passar de vermelho justamente quando estão buscando isso na questão de liderança, uma posição de destaque. Muitas pessoas escolhem o vermelho para isso, né, com essa finalidade. O amarelo, as pessoas conectam muito o amarelo com dinheiro. Mas o amarelo além dessa questão de dinheiro, porque o dourado, ele representa mais essa questão do dinheiro, de valor, do que o amarelo. O amarelo está muito ligado com entusiasmo, alegria, dinamismo. Já o azul, muitas pessoas escolhem o azul também. Uma pessoa que quer mais tranquilidade, né, que quer mais lealdade, mais calma, vai para o lado do azul. Costuma escolher uma roupa azul. Eu já passei de azul várias vezes. Temos também o verde. O verde está sendo muito escolhido ultimamente, né? O pessoal tem escolhido na sua caixinha de perguntas, não foi? O pessoal colocou muito verde? Verde. Verde e branco. Isso, na minha também colocaram muito verde. O verde está conectado a tudo que brota, tudo que tende a brotar, tende a crescer, florescer, está conectado ao significado do verde. Então é uma cor muito legal para se usar aí na virada do ano também, para quem está buscando uma nova cor, para quem, né, quer quebrar a tradição do branco ou ainda não escolheu, não tem o hábito do branco, mas ainda não escolheu a cor, o verde é uma cor interessante também. E o branco, né, tradicional, o branco é aquela questão da limpeza da alma mesmo. Vou limpar tudo que não foi bom e vou me preparar para receber o novo. Quando nós usamos uma roupa branca, nós estamos nos propondo a ideias novas, a receber novas ideias, a colocar novas ideias, a jogar limpo. O branco tem toda essa questão.
Até comentei com você um dia, né? Às vezes a gente está doente, vai ao médico, só de chegar lá no consultório, ver o médico vestido de branco, a gente já começa a melhorar. O branco tem muito isso de cura. Algumas pessoas passam mal, né? Mas aí já é uma outra questão, emocional, psicológica, né? Um trauma, Algum uma coisa trauma? assim. Isso, Mas quem não isso. tem esse tipo de trauma, ao ver um médico, uma pessoa vestida de branco, é automático. A gente já começa a melhorar, os sintomas já começam a desaparecer. Devido a toda essa questão de cura, né? De limpeza. Ok. Então, cada cor realmente tem um significado, né? E, e assim, Adriana, quando eu tenho dúvida qual escolher, porque de repente eu preciso disso tudo. A Cristiana está dizendo que vai usar branco, o Sérgio disse aí que o vermelho, né? Que ele disse que o branco era só paz, então cada um está se manifestando, o amarelo. E quando eu preciso disso tudo, eu quero o vermelho, que eu quero atrair, né, paixão e tudo mais. Você acha que usar a estampa seria o ideal? O estampado? Pode, a pessoa pode usar tanto uma estampa, né? Com várias cores. Ou a pessoa pode também usar, por exemplo, uma roupa de determinada cor, ela pode pôr uma lingerie de outra cor, ela pode pôr um acessório com outra cor, um sapato de outra cor, né? Se for uma pessoa que gosta aí de montar um look todo colorido, ela pode usar nessa questão, ou pode também usar uma estampa, né? Das cores preferidas dela, ou daquela cor que ela mais, né? Que ela mais deseja para aquele momento, ou essa mistura, como você disse. A pessoa precisa de tudo, joga lá uma estampa que tem todas as cores, ela vai estar conectada, né, de forma inconsciente com todas essas cores, com todos os significados. A Andréia está falando aqui, ó, que E, nunca passou de branco. E que a escolha dela foi o branco porque adorou o significado. Ela vai ficar linda de ai, que branco. ótimo, vai ficar bonito. E é interessante isso que você falou, porque tem gente que fala assim, eu vou usar o verde, que é esperança, o vermelho para atrair paixão, o amarelo, enfim. Mas eu preciso estar muito conectado com a cor, porque usar por usar, sem estar conectado, não vai ter resultado nenhum, né? Nós estávamos conversando esses dias sobre isso. Então, a cor, eu preciso sentir verdadeiramente aquilo, estar conectado com aquela cor. Senão vai ser só mais uma peça e não vai ter efeito nenhum. É mais ou menos assim, né, Adriana? Sim, a cor, como eu disse, por ser o elemento que os nossos olhos, nosso cérebro detecta primeiro, ela já vai trazer um significado. Mas além disso, né, tão importante quanto esse significado da cor, é o seu sentimento, é o que você está se propondo, né? É o seu comprometimento com o seu ano novo, o seu comprometimento com aquilo que a cor traz, o seu comprometimento com você mesmo, né? Com o que você está disposto a fazer para ter realmente um ano novo, ou para ter, né, coisas novas no seu ano e na sua vida. O emocional, né, é extremamente importante. Ótimo. E você citou aí sobre a questão das peças íntimas, né? Então, aí eu quero saber o seguinte: de repente eu quero usar dourado, de repente eu quero atrair alegria, isso, né, com esse significado, mas eu não quero usar dourado, não quero usar amarelo, mas eu quero usar uma peça íntima amarela, por exemplo, ou dourado. Tem o mesmo efeito, peça íntima? Tem. De toda forma, você vai estar conectado com essa cor. É até interessante você falar isso, porque quando nós fazemos a nossa análise de cores, né, análise cromática, para descobrir quais as cores mais nos valorizam, o que acontece? Algumas pessoas não têm dourado na cartela, algumas pessoas não têm amarelo na cartela, porque não ficam bem. A pele dessa pessoa não reage bem ao dourado, não reage bem ao amarelo. Então, o ideal é justamente isso, colocar uma lingerie daquela cor, né? Vai estar ali por baixo, ou ela pode colocar um acessório mais discreto também, mais fininho, né? Eu não gosto do dourado, mas eu quero dinheiro. Ela pode, lingerie dourada, acho difícil de achar, né? Mas tem. Mas ela pode Mas tem de colocar, tudo. pode colocar uma tornozeleira dourada, por exemplo, ou um sapato, porque o olhar está mais distante, né? O pé está mais distante do nosso olhar. Então, ela pode jogar um dourado lá nos pés, de repente, e usar uma outra cor em cima.
Então, tudo sempre vai ter uma conexão, vai trazer alguma coisa ali, porque o olhar vai captar. E aquelas pessoas que não Ok. ficam bem com, como eu disse, questão de acessórios. Tem pessoas de cartelas muito frias que ficam bem com o prata. O acessório, o regente dessas pessoas é o prata. Então, aí ela, né, pode fazer uma mistura, por exemplo, usar um acessório prata e colocar um acessório dourado ali, mais fininho, mais discreto, mais delicadinho, só para conectar com essa energia do dinheiro mesmo. O dourado, ele tem muito esse arquétipo de Excelente. riqueza. Dourado tem muito essa definição de dinheiro e de riqueza, muito mais do que o amarelo. Vou me cobrir toda de dourado, então. Já tinha... O pintal de dourado. E você estava falando aí nas cores, né? Essa aqui é a minha cartela, que eu fiz a análise cromática. Então não adianta só, de repente eu quero amarelo, mas qual a tonalidade de amarelo? Isso manda muito também, né? Porque senão fica parecendo um patati patatá. Sai pelas ruas, Isso. era o momento que você precisa de estar, que você quer se sentir bem, quer atrair as coisas e não está muito conectado com essas cores, não tem nada a ver, né? Então aí você não vai ficar bem alinhado. O Sérgio está perguntando aqui o que seria o significado do prata, Adriana? Prata, ele está muito conectado com a elegância, com a fineza, né? O prata traz toda essa conotação de fineza, de elegância. Acaba que ele tem essa questão da riqueza também. O prata também traz um significado de riqueza, né? Só que o prata, ele é mais frio. Temos cores quentes e cores frias. O prata, quando usado em excesso, ele tende a causar um certo afastamento, enquanto o dourado vai aproximar, por ser quente, por ser uma cor quente, ele aproxima mais. Uhum. Fala um Essa pouquinho questão que pra você gente. falou da cartela, né? É ideal saber qual o tom de amarelo, qual o tom de laranja, qual o tom. Isso é extremamente importante, porque quando nós colocamos uma cor que não é da nossa harmonia, que não é da nossa cartela, que não é da formação do nosso DNA, a tendência é que a gente não se sinta bem. É muito, muito claro essa questão. Às vezes a gente está com desconforto com uma roupa, acha que é a peça de roupa, acha que é a gente naquele dia, uma influência dos astros, quando na verdade pode ser só a cor da roupa, que não é uma cor do seu DNA, não é uma cor da sua cartela. Para o ano novo, super importante, como a gente disse, estar bem, né? Além da cor, do significado da cor, mas também estarmos bem, o nosso sentimento está bem. Então, com a cor da sua cartela, isso vai, né, estar aí muito mais favorável para você. Ajuda muito, né? Depois que eu fiz a análise cromática, eu não saio sem a minha cartela para ver se as cores. Uma vez eu lembro que eu usei um bege, uma cor assim, tinha nada a ver, você me mandou, né? Antes de fazer a análise. Nossa, essa cor não ficou bem. E realmente eu comecei a observar. Então, assim, tem toda uma conexão mesmo, de verdade, né? Coisa de alma mesmo, de estar bem alinhado. Isso é importante. Coisa de alma, Você coisa falou de que DNA mesmo. A formação do DNA. nosso DNA tem composição de cores, né? Vindas dos nossos ancestrais e da química do nosso corpo mesmo. E que então aquilo vai, né, realçar nossa beleza ou vai prejudicar quando não for da nossa formação. Isso. A Fran diz que gosta de rosa. É importante porque, às vezes, Fran, o rosa pode estar na sua cartela, ou um rosa claro, um rosa mais escuro, que a Adriana fala de cor quente e cor fria. Aí eu pergunto para você, Adriana, existe cores para a gente passar essa virada do ano que atrai ou que distancia, que aproxima? Existem essas cores até para a gente saber, né? O que eu quero para 2021, né? Onde eu quero canalizar a minha energia? Fala pra gente se existe isso, cor que afasta e que aproxima. Sim, cores quentes e cores frias. As cores frias são cores que têm um fundo um pouco mais azulado. Temos azul quente também, temos azul frio e temos azul quente. Porém, tudo que é mais frio, toda cor que é mais fria, ela tende a ter um fundo azulado. Uma cor fria é como se eu pegasse uma cor pura, misturasse umas gotinhas de tinta azul nessa cor, e então ela vai ficar uma cor mais fria.
Eu vou esfriar essa cor com o azul. Uma cor quente já é eu pegar uma cor pura, misturar umas gotinhas de tinta amarela e esquentar essa cor. Uma cor quente é uma cor que tem fundo amarelado, são cores mais solares. Cores quentes, por exemplo, vermelhos, laranjas, amarelos. Já as cores frias tendem para azuis, lilás, roxo, rosas. E o que que acontece? O frio, ele tende a guardar energia para si. Quando você usa uma cor fria, você tende a ficar mais na sua. Você tende a não interagir tanto com o outro. Quando você usa uma cor quente, aí você já faz o contrário. Você tende a interagir mais. As pessoas chegam mais para conversar com a gente. Esses dias eu estava em Divinópolis, aí na sua cidade. E aí eu estava no elevador, lá no Costa Rangel. E eu entrei, tinha um moço no elevador com uma camisa amarela. Aí eu entrei, o elevador subiu, desceu, ficamos um tempo lá no elevador. E eu puxei conversa com o moço. E eu não sou de fazer isso, nunca vi na minha vida, ainda estava de máscara, né? Mais difícil ainda de conhecer. Eu puxei conversa com o moço, conversei, ele conversou. A hora que ele saiu do elevador, ele desceu primeiro que eu. Falei assim, gente, o amarelo é impressionante como que estimula, porque é uma cor quente. Como eu disse, temos amarelos frios também, né? Vai depender dessa composição, dessa mistura do amarelo. Mas aí as cores quentes a gente é como se a gente se expandisse mais. A gente cria mais conexão com o outro quando a gente usa uma cor quente. Já uma cor fria a gente vai ficar um pouco mais reservado. Então, se eu quero, no Réveillon, se eu quero interagir mais, né? Escolher uma cor quente é o ideal. Já se eu quero ficar na minha, se eu gosto mais de ficar mais zen, uma cor fria aí, um azul, um verde, um rosa, um lilás já é mais, né, interessante para essa finalidade. Interessante. Meu pai Então, tá rindo de mim, do moço de amarelo. então Ei, o Gabi. interessante é saber, primeira coisa, o que que eu quero para 2021? O que que eu almejo? Se é financeiramente, se é um amor, se é paz, se é tranquilidade. Aí eu me conecto, o Sérgio perguntou um tempo atrás, né? O que que é conectar com a cor? Conectar, Sérgio, é sentir verdadeiramente aquilo. Não é vestir só por vestir. É vestir e sentir aquilo de verdade. É isso mesmo que eu quero? É o pensar positivo, é estar conectado com a energia daquela cor, sentir de verdade aquilo, né? Então, eu preciso saber o que que eu quero para 2021. Primeiro, antes de saber que roupa que eu vou usar, o que que eu quero para me conseguir conectar. E pensar positivo também. Porque só querer por si, eu quero e não pensar positivo. Então, a pergunta é, o que que eu quero para... O que que você acredita, Adriana, que as pessoas mais querem para 2021? Com essa pandemia, né, o ano que vem vai ser um incógnito, nós não sabemos ainda. Vocês podem ir colocando aí também, até para a gente ter um balizador aí. O que vocês querem aí? Coloquem nos comentários para 2021, até para a Adriana sugerir mais cores, né? Para estar ajudando vocês aí no novo visual para 2021. O que você acredita, então, Adriana? Então, talvez mudança, né? Acho que mudança é uma coisa que a gente sempre quer. Mas a questão que eu me pergunto muitas vezes, estou realmente disposta a enfrentar tudo que essa mudança vai me trazer? Porque querer mudar é fácil, mas encarar realmente a mudança, né, já é outra questão. Então, nessa questão toda de mudança, de repente, né, se for isso, esse é o meu pensamento, mas se tiver alguém realmente querendo mudança para o novo ano, quem sabe usar uma cor que nunca usou, né? É uma mega mudança já de cara. Já entra o ano diferente. Ou, não, mas eu estou insegura de usar uma cor nova justo na virada do ano. Coloca um acessório, então, ou usa na cor do sapato, por exemplo, ou coloca uma pulseira diferente, né? No caso, para homens, de repente, quem sabe, né, uma cor de camisa um pouco mais diferente, ainda que seja suave, mas, por exemplo, nunca usou uma camisa verde, né? Às vezes encontra uma camisa um verde clarinho, já é uma forma de ousar, de trazer uma mudança, de trazer uma perspectiva diferente, né, de tudo que foi ou está sendo até agora. Essa é a minha sugestão, usar uma cor nova. As mulheres, de repente, um batom, né, de uma cor nova.
Teve uma pergunta ali mais cedo, a Marli perguntou se a cartela for só fria, né? A dela é uma cartela fria, inverno frio. Ela ainda é mais fria que a sua, Margarete, porque a sua ainda tem algumas Ah, cores quentes, né? As cores uso com moderação. O que que acontece, Marli? A sua cartela é uma cartela fria, predominância de cores frias, mas ainda assim, dentro dessa cartela fria, você vai ter cores que tendem para cores quentes, como por exemplo o amarelo. Você tem uma lingueta inteira de amarelos, que são amarelos frios. Você pode usar um amarelo um pouco mais forte do que esse da sua cartela. Assim você vai esquentar o amarelo um pouquinho. Ou uma outra cor também. A sua cartela, Marli, por exemplo, não tem laranjas, né? Você pode, o laranja super combina com o amarelo. Você pode trazer, de repente, uma lingerie laranja ou vermelha, ou você pode colocar uma pulseira, né? Um acessório laranja, vermelho, uma cor mais solar também, porque vai dar o equilíbrio aí ao amarelo frio. Um batom vermelho ótimo, também, que é quente. ótimo. O PC diz que quer sucesso, anotei aqui. O Júnior diz que é amarelo, né, Júnior? O Sérgio está pensando em vermelho e amarelo. A Fran diz que vai mudar, vai usar verde água. E uma coisa muito interessante, eu vou até fazer uma live a esse respeito com a Edivane. Você disse mudança, Adriana. Você sabia que o ano de 2021, pela numerologia, vai ser o ano 5, que é o ano das mudanças. Olha, não Olha que sabia. interessante. Coincidência. Como que tá bem alinhado, né? Vai ser o ano das Super. mudanças, de trazer tudo novo. Então já começa a virada do ano com mudanças, né? Vestir algo, que essa sugestão da Adriana foi fantástica. O Magnus, obrigada aí, viu? Ele me ensinou a colocar fixado aí no título. Obrigada, deu certíssimo, viu? E Marcelo então, tá falando que vai de verde, que milagre, porque ele sempre vai de amarelo. Já vai mudar, ó. Já tá conectado aí com o 5 da mudança. Marcelo, e o verde, assim, eu passei o ano passado, foi um dos melhores anos, tirando a pandemia, lógico, né? Mas nós não podemos balizar só por um fator. Foi um dos melhores anos para mim, profissionalmente falando, foi excelente. Então tem essa questão dessas cores, né? É um ano da mudança pela numerologia, e eu vou fazer uma live com a Edivane sobre isso. Na segunda quinzena de janeiro, né? Eu vou fazer pelo canal do YouTube e nós vamos divulgar. Adriana, agora voltando um pouco aqui, boa noite para vocês que estão entrando. E podem fazer perguntas aí, podem ficar à vontade, que a Adriana responde tudo. É agora ou nunca, né, Adriana? Ixa. E eu ouço sempre falar que, assim como tem na numerologia, cada ano tem um número, né, que vai balizar, que vai ser o centro no ano, também existe isso nas cores. Qual que será a cor que vai predominar durante o ano? Existe isso? Tem, sim. Nós temos uma empresa americana de consultoria de cores, a Pantone. Todo ano essa empresa escolhe uma cor que tende a ser a cor usada em todas as áreas, tanto para moda quanto para cultura, design em geral, arquitetura. Então, a Pantone, essa empresa, determina aquela cor para aquele ano. E esse ano já temos as cores escolhidas. Normalmente é uma cor só, mas esse ano foram escolhidas duas cores para serem as cores do ano de 2021, que foi o amarelo e o cinza. Então, por que a escolha de duas cores esse ano? Devido a toda essa questão de pandemia, as pessoas ficaram emocionalmente abaladas. Foi um ano de trazer à tona muitos sentimentos, né, que estavam ocultos devido à correria, a gente não parava para prestar atenção em nós mesmos. E então, com toda essa questão de parar, fomos obrigados a olhar para nós, a sentir realmente nossas emoções. Muita gente surtou, né? Eu surtei umas 4 vezes. Normal, Sobreviveu. mães, né, com crianças em casa, principalmente, sobrevivi, tô ótima. Mas assim, aí a escolha de duas cores, amarelo, toda aquela questão da energia, da vibração, do entusiasmo, né? Amarelo demais é até
ruim porque estimula muito. O amarelo, ele tem um poder de cura fantástico. Eu brinco que a cura para o mundo é amarelo. Eu falo isso sempre com meus clientes de análise cromática. A cura para o mundo é amarelo. Tenham uma peça de roupa amarela. Naqueles dias de bad vibes, coloque essa peça amarela que vai super te ajudar a sair, né, daquele sentimento ruim. Mas então, aí o amarelo com todo esse entusiasmo, a Pantone colocou também o cinza, porque o cinza é o pé no chão. O cinza te traz para a realidade, né? É pé no chão. Contradizendo um pouco o entusiasmo do amarelo. Então, para a gente ter equilíbrio. Equilíbrio é o segredo da vida em toda situação, pelo menos para mim, né? A natureza, ela preza pelo equilíbrio. Temos o dia e a noite, temos o sol e a lua, tudo na natureza preza pelo equilíbrio. Com as cores é interessante que seja assim também. Agora, o que eu indico é a cor do ano de 2020, servos, desse ano foi o Classic Blue, foi o azul, né? Aquele azul um pouco mais fechado. A Marli tá falando lá que nunca usava amarelo, agora direto, vai passar o ano de amarelo. É alegria, dinheiro, mistura tudo, mistura isso, tudo aí. entusiasmo, amarelo é tudo de bom. Mas o cinza, eu não aconselho usar o cinza em partes de cima, né? Roupas aqui próximo a esse chakra nosso, que é o chakra do coração. Porque o cinza, ele traz uma certa indecisão. Se for para usar o cinza, eu prefiro colocar o cinza nas partes, né, nas peças de baixo, da cintura para baixo. E da cintura para cima, colocar aí o amarelo, que vai ter essa conexão com o coração, né, com a energia. O coração é a energia da alegria, que é a bússola da vida. A alegria é o sentido da vida. Super importante ter isso, né, aqui próximo. Ou cinza também a gente pode pôr nos metais, prata, né? Quem quiser fazer a combinação aí do cinza com amarelo, já que são as cores de 2021, né? Os antenados na moda já podem virar o ano de cinza e amarelo, super fashion, né? Mas aí, preferir o cinza da cintura para baixo ou em acessórios e jogar o amarelo mais para cima. Alguém perguntou aqui se a peça de roupa tem que ser nova. A Selma perguntou. Isso, assim, na minha experiência profissional de personal stylist, te digo, Selma, que não precisa ser uma peça nova. A gente tem essa tradição, sim. Mas eu passei esse ano, né? Entrei o ano de 2020 com um vestido que eu já tinha há muito tempo, acho que mais de uns 5 anos. Foi antes de eu ter a minha filha, ela já tem 5 anos, e foi um ano, assim, maravilhoso. Então, sempre o que vai predominar é o seu sentimento, é a sua conexão com a cor, a sua conexão com o seu coração. Isso sempre vai falar mais alto, na minha opinião. Tem sentido, Margarete? Você que é psicóloga? Muitíssimo sentido. Muitíssimo. Ótimo. E o Marcelo está perguntando aí qual a cor de calça para combinar com camisa verde? Azul ou marrom ou preto? E aí? O que você indica para o Marcelo? Marcelo, eu vou falar para ele uma coisa. Se você quer sorrir, é com Patati. Patati camisa verde. Não, camisa verde com azul, marrom ou preto. O Patati vai pegar rápido com ele, não vai, mano? Brincadeira, Marcelo. Brincando, Marcelo, porque é irmão, viu, gente? Então, com o irmão a gente dá uma zoada. Marcelo, cor de camisa verde. Mais interessante você colocar aí o preto, né? Que o preto vai te dar uma coerência visual mais harmoniosa, né? Vai te dar uma percepção das cores melhor. Tudo que a gente coloca com o preto tende a ser realçado. Então, o verde vai realçar junto com a calça preta. Já se for uma calça azul, aí patati patatá, né? Para homem, para mulher usar azul e verde, tudo bem. Para calça? Porque tem gente que gosta de usar calça branca, né? O branco já fica melhor do que o azul, ou do que o marrom até fica bonito. Mas eu não indico o marrom porque o marrom, ele traz uma certa melancolia. Então, não indico. Para a virada do ano, não indico o marrom. Mas, show de marrom, repente, então. O branco... mas o preto, na minha visão, é a cor ideal.
Para ele ficar mais elegante, mais alinhado, vai ser o preto. Uhum. Ó, o Marcelo falou que gosta de branco também, então, ó, pedido. Gosto, Até mesmo porque esse ano, muito assim, né, não vai ter nada assim, muito glamour também, porque as pessoas normalmente, por causa da pandemia, as pessoas vão ficar mais restritas, mais reservadas, mais fazer alguma coisa em casa. De repente, uma bermuda, né, Adriana, para ficar em casa, bermuda branca, no caso Super dele. legal, fica legal também, Marcelo. Uma bermuda branca com a camisa verde, fica lindo. Fica, vai ficar um gatão. Fica, super. Ótimo. A Libéria falou da questão do branco também, né? Vai ficar. Ela falou que sempre gosta de passar de branco. E o branco é uma tradição, né, muito antiga, né? Que o branco é paz. E ela está sendo quebrada aos poucos, né? Eu percebo isso, pelo menos os outros Réveillons, a gente percebe muito que está tendo muita variedade de cores, variação de cores. Então, o branco em si puro, ele quebrou um pouco. Você percebe dessa forma, Adriano, ou não? Então, sim, porque as pessoas elas estão mais abertas às cores, né, agora. Essa questão toda da análise cromática, ela está sendo muito divulgada. É uma coisa que existe já há anos. Desde quando eu formei 12 anos atrás, já existia análise cromática. Só que agora que ela está realmente chegando aqui pra gente, né? Tem um ano que eu atendo fazendo análise cromática. Então, as pessoas elas estão mais abertas às cores, estão ousando mais, estão perdendo medo, né? Estão perdendo medo de usar cor, de trazer cor. Estão buscando cores novas, principalmente para essa época do ano agora. Até porque o que acontece muito? O branco, a gente ficava muito restrito. Usa branco no Réveillon, depois a gente não usava branco mais. Raras as ocasiões, né, que a gente conseguia trazer a roupa branca. Então, escolhendo uma outra cor, fica mais fácil você aproveitar aquela peça durante o ano todo. Principalmente se for uma peça nova, você tende a usar mais vezes. Ótimo. E tem a cor da virada, e normalmente o primeiro dia do ano também é uma superstição. Ah, tudo que eu faço primeiro dia do ano se propaga ao longo do ano, aquela superstição toda que, né, que no fundo, todo mundo tem um pouquinho. Né? Fala que não, mas todo mundo tem um pouco. Isso vale, isso tudo que você está falando, além da virada, vale para o primeiro dia do ano também? Essa questão dessas cores, acessórios, batons e tudo mais? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que sim, por aquela questão que a gente falou lá no início da conexão com as cores, né? De estar realmente conectado com as cores. Porque tá ali na entrada, na virada, meia-noite, aí fica menos tempo com a roupa, mas aí durante todo o dia, né? O dia primeiro, realmente, a gente vai ficar mais tempo com aquela cor, em contato com aquela cor. Eu acho super interessante. Eu normalmente elenco 2 cores, 3 cores para usar ali na virada uma cor. Já determino, já escolho uma cor para o dia todo, né? Escolho até a cor do meu pijama. Eu escolho, determino cores de lingerie também, para aquilo que eu desejo. Então, né? Vou trocando, né? Uso ali na virada, depois durante o dia, depois na hora de dormir. Eu tenho essa crença aí com as cores. Então, se você quer dinheiro, amor, prosperidade, então o que é o ideal? Usa ao longo do dia, você vai trocando as peças e vai usando. Trocando, exatamente. E aí, como alguém que perguntou, né, a peça tem que ser nova? Não precisa, né? Elenca as cores para aquilo que você quer, de acordo com aquilo que você deseja, né? Se conecte com aquelas cores e à medida que você for trocando, vai mentalizando e vai trazendo esse significado. E excelente. Ótimo. Agora nós temos um outro acessório que virou nosso amigo em 2020, que é a máscara. Né? E a cor da máscara também, Adriana, interfere? A máscara tem que combinar com a roupa? Porque, na verdade, nós vamos usar máscara só até um certo tempo. Depois que eu começar a beber, comer, nós arrancamos as máscaras, né? Mas e aí? O que você sugere para a máscara, a questão das cores? Combina com roupa? Não precisa combinar? Como é que é isso? Então, a questão de combinar, olha o Marcelo, mais divertido do Brasil. Vou de verde e branco levar as pedras dos chakras no bolso. Ai, Marcelo, vale tudo. Com certeza.
Mas então, essa questão de combinar máscara é uma dúvida que todo mundo tem. O que está por trás do combinar ou do descombinar a máscara? Uma pessoa que preza pelo controle, uma pessoa que gosta de tudo muito certinho, gosta de controlar as coisas, de estar no controle da situação, essa pessoa vai tender a querer combinar a máscara. Então, justamente por uma questão de controle. Uma pessoa que não liga, que tanto faz, que não é uma pessoa controladora, que tranquilo para ela, tanto faz a água correr para cima ou para baixo, ou deixa a vida me levar, ela vai tender a descombinar, ela não vai se apegar a isso. É uma questão muito mais emocional do que visual, a questão de combinar ou descombinar. Isso cai para combinar bolsa com sapato também, combinar, né, cinto com sapato, claro que tem todo um dress code por trás de tudo isso, né? Tem todo um código de vestimenta que tem hora que nos obriga a vestir de determinada forma, a combinar realmente, né? Tem hora que é necessário, às vezes o ambiente é muito formal, a profissão, a gente é obrigado a isso, né? Para se apresentar melhor. Mas tem hora que não, né? Então, está muito conectado ao emocional. Pessoa que tem, né, às vezes depende até muito do signo também, a pessoa que tende por controle, por maior equilíbrio, por gostar de tudo mais certinho, ela vai buscar essa combinação da máscara com a roupa. Uma pessoa que não liga tanto para estar no controle, ela vai ligar menos, né? Ela não vai ligar se a máscara está combinando ou não. Ela quer sair, precisa usar máscara, ela põe e pronto. E depois de 2 copos de cerveja, todo mundo sai do controle, né? Exatamente. Até quem tá... Exatamente. Exatamente. E nós vamos fazer uma live em janeiro falando dos sabotadores, os sabotadores da imagem, não é isso? Isso, sabotadores de imagem. De imagem. Tem muita coisa que nem passa pela nossa cabeça, mas que, né, às vezes forma de vestir, forma de combinar alguma coisa, ou esmalte descascando, por exemplo, questão de cabelo também, jeito de arrumar o cabelo, muitas coisas que a gente faz de forma inconsciente pode sabotar a nossa imagem, né? E isso pode prejudicar, às vezes, um emprego, né? Pode comprometer um emprego, pode comprometer um cargo. Então, é super legal falar sobre isso, né? Sobre os sabotadores de imagem, para a gente não fazer. Não pagar o mico, cometer, né? Exatamente. Não pagar mico. Para não ser amigo número 1 do Patati Patatá, né? Exatamente. Ótimo. A Simone está falando um oi. Oi, Simone. Oi, Simone. Para quem não assistiu a live do início, nós vamos deixar gravado que a Adriana falou sobre as cores que são mais relevantes e mais utilizadas, o significado de cada um. E a live vai ficar gravada e vou deixar no meu canal do YouTube, que é margarete.martins. Tá? Acesse o canal lá que vai ficar, e lá tem muitos conteúdos bacanas também para ajudar no desenvolvimento pessoal. Tá? Então, Adriano, o amarelo e cinza será a cor de 2021. Talvez é uma boa pedida para quem ainda está na dúvida de utilizá-las. Lembrando que o cinza, você não recomenda que utilize da cintura na parte de cima, né? Por algumas questões que você mencionou. Então, para quem está na dúvida, pode fazer uma mistura dessas cores aí do amarelo e do cinza. Isso, exatamente, porque a gente vai trazer equilíbrio, né? O cinza, por exemplo, um dia que está nublado, né? Se o dia amanhece nublado, a gente tende a nem querer sair de casa. O que é um dia nublado? Normalmente é um dia cinza, né? Então, o cinza, ele tem isso, muito de pé no chão, muito sério, muito sóbrio, né? Então, aí, colocando o amarelo, show. Porque aí a gente tem o equilíbrio, o pé no chão, né? O limite, mas a gente tem a alegria do amarelo, né? A gente não tem o dia só nublado, a gente traz um pouquinho do sol com amarelo. Que é esse equilíbrio aí que faz muito bem em todos os aspectos. O equilíbrio, ele é muito importante na nossa vida, né? Em todas as esferas, profissional, pessoal, emocional, porque a pessoa desequilibrada, ela sai totalmente da linha, na verdade. Então,
essas cores devem trazer o equilíbrio, é muito bacana isso, né? Nós temos Adriana, momentos que a gente, né, acho que todo mundo tem um momento de desequilíbrio. Não somos perfeitos, né? Até quem preza pelo equilíbrio o tempo todo, a gente muitas vezes sai, né? Dá uma escorregadinha ali, mas voltar para o equilíbrio é fundamental. Fundamental. Que entrou aquela introspecção, né, de olhar para dentro, né? Isso faz parte do ser humano, né? Ótimo. Isso, exato. Adriana, nós estamos caminhando para o final. Gente, 1 hora passa muito rápido, né? Muito rápido. Você quer deixar uma última mensagem? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, né? Ainda dá tempo. E, Adriana, quer deixar uma mensagem final para a gente aí, por favor? Minha mensagem é que seja um ano colorido para todos, né? Que tenhamos principalmente uma conexão aí com a alegria. Eu sempre falo do amarelo. Mas além do amarelo, né, uma conexão pessoal mesmo, quando não tiver cor, uma conexão pessoal da gente com a gente, né, buscar essa autoconexão, autoobservação. Esse para mim tem sido o caminho meu de reencontro comigo, né, a autoobservação, autoconexão, e isso, quando a gente está conectado com a gente, fica muito mais fácil conectar com o outro, as coisas ficam mais fluidas, né? Tudo flui muito mais fácil. E principalmente buscar a alegria. Eu acho que saúde e alegria, para mim, é fundamental para o ano novo e para a vida inteira. Né? Estar sempre conectado aí com a alegria de viver. Estar vivos já é, né? Estarmos vivos é o nosso maior motivo de alegria. Exatamente. Na análise cromática pessoal, também são indicados cores de bijuterias e maquiagem, Adriana? Está perguntando para você. Sim, são indicados sim. Na cartela de cores, além de quase 100 cores de roupas, acessórios, né, sapatos, tudo para você, vem também uma parte da cartela que é só para maquiagens, ó, e acessórios. Essas partes todas são maquiagens, né? Especial para maquiagens. E temos também a indicação dos acessórios. Se os seus metais são frios, se os seus metais são quentes, se é o dourado, se é o prata, o rosé. E todas as outras cores principais também, você vai poder usá-las como cores de acessórios, né? Em acessórios também. Super interessante essa questão de maquiagem. Eu já vi maquiadoras profissionais com aquela pele incrível, né? Fazem a maquiagem no cliente, aquela pele fantástica, olho maravilhoso, mas elas pecam na cor do batom, porque às vezes a pessoa de uma harmonia fria e a maquiadora não sabe, joga um batom de harmonia quente, então estraga a maquiagem toda só por causa da cor do batom. Ou às vezes, né, uma cor de sombra que não é uma cor da harmonia do cliente. Super importante essa questão de maquiagem dentro da sua cartela também. Isso tudo faz parte do marketing pessoal, né? Que é a imagem, como as pessoas me veem. Então, é um trabalho. Eu fiz essa análise cromática e foi excelente. Então, eu descobri minha verdadeira cor. E quando você faz, você fala assim, realmente, né? Eu fico melhor dessa cor. Então, eu super sugiro. Depois você segue, quem não tem a Adriana ainda, segue a Adriana aí no Instagram, que ela tem muita dica nos stories dela também. Tem muita dica bacana. Adriana, é isso que o Sérgio está dizendo, detalhes que fazem a diferença, exatamente. Né? Quando eu conheço, eu costumo dizer sempre, conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais poder eu tenho. Poder de negociar, poder de melhorar e poder de evoluir também. Né? Poder sobre mim e, de uma certa forma, sobre os outros. Adriana, eu quero te agradecer muito. Então, nossa live em janeiro será sobre sabotadores, para que nós possamos ser ainda melhores. Agradeço todos vocês aí que participaram da live. Vai ficar gravada. E vou colocar também no meu canal do YouTube para que vocês possam, né, encaminhar. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, que tem muito tema fantástico. E em janeiro estaremos aí. Desejo para todos vocês um ano de 2021 repleto de cores maravilhosas, cores de tudo que vocês precisam. Se é amor, se é dinheiro, se é tudo junto. Então, desejo para vocês um ano maravilhoso, de paz e com a cor que você sentir.
Então, na verdade, no fundo, nós sabemos que nós precisamos. Então, escolha aquela cor, canaliza e manda brasa, que o ano de 2021 vai ser um ano incrível. Se você acreditar, lógico, se você tiver certeza, ó, eu acredito que vai ser um ano bom, o ano será. Adriana, muito obrigada, viu? Deus abençoe você, você possa continuar sendo essa profissional excelente que você é, dedicada com seus clientes, né? De vez em quando eu peço uma ajuda, Adriana, olha aqui, como é que eu tô? Aí tá lá, qualquer hora do dia e da noite, então assim, isso é um diferencial de um profissional, né? Isso, muito obrigada pelos elogios, obrigada pelo convite. Mais uma vez, estou sempre à disposição sua, né, e de todo mundo. É um prazer sempre estar com vocês, né? Um ano novo muito colorido, cheio de arco-íris para todos nós. Exatamente. Então, pessoal, um grande beijo. Fique com Deus. Ano que vem estaremos recheados de coisas boas. Um beijão para vocês. Beijo. Então, muito obrigada por ter participado. Beijo. Tchau. Tchau.